pessoal, boa noite. Segunda-feira, Campeonato Mineiro começou e aqui no Só Esportes você não perde um lance. Então vamos ver o que vem por aí. Com gols de argentinos, Atlético bate o Tupi no Independência. Cruzeiro supera Gramado ruim e vence o Democrata de virada. América estreia com empate em Divinópolis. Williams acerta com time celeste. Atleta que jogava no Internacional fecha contrato de 3 anos com o Cruzeiro. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Esporte desta segundona está no ar. A partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasoesportes.com.br. Segundona, pós-rodada, primeira rodada do Campeonato Mineiro e para comentar tudo do mundo do futebol, ele, Álvaro Damião. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Yara. Um abraço para você, para os nossos telespectadores. Tudo dentro do previsto. O Atlético e Cruzeiro iniciaram com vitória e o América conseguiu um empate na primeira rodada. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Yara. Boa noite, pessoal de casa. A única, dentro da previsão, acho que não foi exatamente, foi a Caldense dar uma goleada no Mamoré. Essa aí foi surpreendente. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Olá, Yara. Boa noite, companheiros aqui da minha esquerda. Todo mundo tem tendência para a esquerda, mas ninguém é comunista aqui não, viu, gente? Mas no caso é que o campeonato começou bem. Começou bem com algumas dificuldades para uns, facilidades para outros, que são normais. Não é? E eu já gostei da fala do presidente, do presidente da federação com relação ao negócio de campo. Vai rever, porque esse campo de Valadares, faça-me o favor. E é isso aí, gente. O Atlético venceu o Tupi por 2-0 na estreia do Campeonato Mineiro. Então vamos conferir os melhores momentos dessa partida. Roda aí. Tá aí o Atlético estreando bom. No campeonato. Não foi... Eu imaginava que fossem mais torcedores ontem. 12 mil torcedores pagaram para ver a vitória do Galo. Nossa, estava quente demais, viu? Demais. Nossa O Senhora. nego, para animar, subir aquelas ladeiras ali, o sol para cada um. O calor daquele precisa ser muito fanático. Que golaço. Pra Gente, torcida do Atlético, é isso, hein? Que golaço. Do Dátolo. Golaço. Para a torcida do Atlético, eu acho que 12 mil torcedores é pouco. Vai ser o ano do Dátolo de novo, gente? Porque ano passado terminou o ano jogando muito, né, Álvaro? Eu acredito que sim. O Dátolo, ele conseguiu o que ele queria, jogar da forma como ele queria. O ritmo dele dentro do Atlético é completamente diferente. Eu acredito que esse ano ele vai conseguir repetir o que ele foi para o Atlético ano passado. Ele agora jogando no posicionamento dele, Levir Coupe dando a liberdade para ele, né? Porque o Levir Coupe, quando chegou, falou, não, você não vai ser lateral, você vai jogar na sua posição. Isso. E eu acho que aí, a partir disso, que ele então ganhou uma confiança a mais e viu que ele poderia render dentro da posição dele e ele tomou conta, realmente. O gol do Lucas Prato que foi mostrado ali, gol de matador, de quem sabe. E com relação ao Dátolo, é o seguinte, diz que o bom cabrito não berra. E ele não berrou na época, não. Porque, na verdade, é parte da imprensa que cobrava a presença dele na lateral esquerda, porque estava uma avenida maior do que Afonso Pena. Em dimensões, era uma coisa horrorosa. E o Levi, ele tem que agradecer ao Levi. Que falou, não, ele comigo nesse rapaz, eu nunca vi ele jogando como lateral. Ele é meia, vai jogar de meia. Aí as oportunidades criadas pelo Atlético, que foram muitas, aí mais uma vez com o Dátolo, ele recebeu do Lucas Prato e mandou na trave. Na substituição ele foi aplaudido pelos torcedores que lá estavam, porque ele realmente jogou muita bola. Lucas Prato jogou muito ontem, jogou dentro do esquema tático que ele precisa jogar. E aí o torcedor fica fazendo a comparação com o Tardelli e vai fazer a comparação de um atleta com o outro. São funções diferentes. Dentro do que ele pretende no Atlético e que o Atlético pretende, o Levir pretende para o Lucas Prato, ele jogou muito bem. Deu 3 assistências fantásticas, uma delas essa última mostrada que o Dátolo mandou na trave, fez um gol de artilheiro, daquele que você domina e bate, não tem, fica pensando demais. Reflexo de artilheiro. Dominou, escolheu o canto e bateu. Então eu vejo que o Atlético está no caminho certo. E o técnico Levir Coupe, gente, espera que o time do Atlético continue melhorando e elogiou aí os argentinos Dátolo e Lucas Prato. Vamos ver. Mais ou menos dentro do que nós esperávamos, né? Bons momentos, assim, ótimos momentos.
e de repente uma queda brusca, e isso é muito natural nesses primeiros jogos. Foi mais ou menos dentro do que nós esperávamos, mas para disputar, para chegar às finais dos campeonatos, o nosso time vai ter que ser muito mais regular do que foi hoje. O Dátulo, todo mundo já conhece, ele tem um giro dentro de campo assim, muito interessante, e ele sempre está aparecendo em jogadas definitivas, assim, as jogadas finais. Então, é por isso que ele tem se apresentado muito bem, está todo mundo feliz com ele. E já o Prato tem uma característica bem diferente. Ele vai ser mais como vocês viram hoje, ele sempre ali na última bola, uma finalização. E ele ainda pode dar uma assistência também, porque ele tem boa técnica para isso. Mas, assim, o que nós vimos hoje assim, é mais ou menos um desenho do que deverá acontecer durante a temporada. Tá aí o técnico Leverkusen aí. E os argentinos também falaram, o Lucas Prato e o Dátulo falaram aí dessa primeira vitória do Galo no Campeonato Mineiro. Roda aí. Graças a Deus, comecei o ano bem, o time começou bem, eu acho que fizemos um grande jogo, então está todo mundo parabéns. Importante para comenzar ganando, para comenzar con confianza y bueno, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo creo que pudimos aumentar la ventaja, pero bueno, 2-0 está bien. Gente, gostou do futebol dele? Primeira partida? Como jogo oficial, sim, ele tem muitas qualidades, mas ele saiu chamando o urubu de meu louro, viu? Ele estava cansado, ele cansou e não poderia ser diferente, porque ontem estava demais em Belo Horizonte, não ventava, um calor assim... Ontem não, tem uns dias que já... Não, mas assim, ontem estava esquisito demais da conta, aquele normal, aquela coisa, e eu fico imaginando... Subir aquelas rampas ali a pé ali, eu não animo não, viu, Alves, viu, Paulo? Sinceramente, não chego lá não. Se não for de carro, eu chego lá não. Ah, não, mas o torcedor vai. A gente vai para trabalhar, o jogador vai para jogar, ele vai lá no ônibus do clube, ele não tem esse desgaste, mas o torcedor gosta. Eu acho até que foi pouco, 12 mil torcedores apenas para a estreia do Galo, com o time que o Atlético tem. Eu acho que o Atlético merecia ter um pouco mais de torcedores ontem. Agora, se você me perguntar se já é um prato cheio, eu vou dizer que não. Não? Ele está um pouco acima de meio prato. Ele vai chegar ainda Não, mas naquela que entrou em condição que ele campo, foi jogou escolhido bem. o melhor Eu jogador acho que da o Argentina. Atlético está fazendo um trabalho, e isso, né, para quem acompanha, assim, o Álvaro pode até comentar isso também. Eu acho que o ideal do Atlético nunca chegar numa primeira rodada bem. O ideal é a sequência de jogos, é você chegar a 80%, 90% no primeiro jogo da Libertadores. Eu acho que o objetivo do Atlético, lógico, é ganhar o Campeonato Mineiro, né, ter uma boa participação, mas eu acho que o top mesmo, que o preparo físico está sendo elaborado, o projeto mesmo, é você chegar com 80% de condição física e técnica quando chegar próximo à semana da Libertadores. E você ali, Paulo, todos são profissionais. O técnico, a comissão técnica, o jogador, eles são profissionais. E eles tratam o futebol de forma profissional. Isso é igual atletismo. Você não vai querer que o cara nos primeiros 100 metros, se ele tem mais 12 mil ainda para correr, ele vai no primeiro 100 metros e vai dar um pique. Calma, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai correr igual um desesperado jogando contra o Tupi em Belo Horizonte. Ele vai dosar. Depois que fez 2-0, então, segura e vamos tentar fazer o quê? Vamos colocar em prática aquilo que a gente treinou. Vamos tentar nos aproximar ao meio-campo do ataque, vamos tentar deixar a defesa um pouco mais livre, vamos tentar fazer algumas coisas que a gente faz dentro do treinamento. É assim que funciona. Não é jogar, vamos golear o Tupi, porque se a gente golear o Tupi, a gente está bem. Não. Fizemos o que a gente precisava, estreamos com uma vitória, a partir de agora vamos tentar colocar em prática o que a gente faz no treinamento, para a gente encaixar o time. Para daqui a algum tempo, na Libertadores, aí sim o time está perfeito e dentro do que o treinador quer. Eu já penso que até a quinta rodada no Mineiro já estão chegando... já estarão se aproximando de tipo 90%, até a quinta rodada do campeonato. A prova disso que você acabou de dizer aí, que o Atlético tirou o pé do acelerador e não quis jogar mais no segundo tempo. Porque se ele força a barra, ele faz mais. Ele faria mais gol. Fez 2-0, por isso que eu acho que por isso eu destaco um jogador aí, que eu acho que enquanto o Atlético quis jogar futebol, ele foi muito bem, o lateral Marcos Rocha. Achei que jogou muito bem. Agora, eu tenho outro detalhe também, Ramon. Eu acho que não é nem pelo fato de forçar a barra que o Atlético faria mais. O Atlético não fez mais porque ele perdeu grandes oportunidades. Mandou bola na trave, ele criou oportunidade que o goleiro fez uma defesa numa batida do Carlos, uma batida fantástica dele, no contrapé, meia bicicleta, não sei lá o que é aquilo. O goleiro deu um tapa na bola. O Atlético poderia ter vencido com mais gols,
mesmo não tendo colocado toda a eficiência dele no segundo tempo. Eu acho que faltou um pouco de sorte ali, faltou um pouco de encaixe, e isso o Atlético vai ter com o tempo. O Ricardo Monteiro diz aqui no Twitter, o que vocês acham do Guilherme voltar para o Cruzeiro? Olha, tem que ver se o Cruzeiro vai querer. Ué, mas que pergunta é essa? Essa aí Mandou boa. aqui assim, ó. Essa foi boa. Como é que é o nome do... Ricardo Monteiro. Pois é, veja bem. Ele, quando esteve no Cruzeiro, desde a base, sempre foi um ótimo jogador. E não se lesionava tanto como está lesionando no Atlético. Recorda, Paulo, Damião? Agora, ele está lesionando no Atlético é porque agora pode ser que no Cruzeiro, nas categorias de base, não vou falar porque eu desconheço alguém que fale sobre lesão em categoria de base. Eu não lembro. Difícil acompanhar até a categoria de base, como é que eu vou lembrar se o cara lesionava lá ou não? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu sei, não sei de nada da categoria de base em relação à lesão. Em relação ao time profissional, ele foi vendido muito cedo, então ele não teve um tempo para poder também se lesionar. Eu acho que ele tem um problema crônico e que ele tem que cuidar, junto com o departamento médico do Atlético, vai cuidar. Mas agora, tirar o cara do Atlético, ele vai pro Cruzeiro, tem que ver se o Cruzeiro quer. Eu acho que o Cruzeiro não quer e, principalmente, não precisa. Bom, eu responderia da seguinte forma. Mas no Cruzeiro, eu diria que no período que ele ficou lá, não foi pouco tempo, não. Ele participou de vários clássicos, sempre fez gols nos clássicos, sempre. Eu me lembro de um só. Não, teve um que ele fez, foi 3, se eu não tenho... Foi nesse, é esse que eu lembro. Ele virou um jogo em cima do Atlético, a coisa estava feia, mas no Atlético também fez muitos gols importantes. Eu não sei, esse rapaz precisava, sinceramente, precisava de alguém do Atlético. Esse Rodrigo Lasmar, que é uma pessoa extraordinária, puxou o pai... vir aqui, falar para vocês da Itatiaia, para alguém de outra rádio, outra televisão, o que se passa com esse menino. Porque há uma cobrança do torcedor do Atlético seguida, gente. E a gente não sabe o que falar, Paulo. É difícil. Não é verdade? Se o departamento médico de Atlético, né, que são pessoas capacitadas, fisioterapeutas, aliás, né, a gente até teve uma conversa, Nayara, com os fisioterapeutas lá do Five, né? Do Five. Centro de Treinamento Five. Centro de Treinamento Five. O Five. Questão de trabalho hoje, a importância de um fisioterapeuta, a importância hoje da clínica de recuperação do atleta. E eu juro que eu cobraria isso do atleta. A gente sempre cobra, né, Ramon? Claro. Gente, venha público, fala o que esse cara tem, qual o problema, ou se é extracampo, se ele não se cuida, ou se realmente ele tem algum problema crônico. Mas só que mudou. Ao invés do departamento médico dar esse tipo de explicação para a imprensa e, consequentemente, para o torcedor, porque quem quer saber? Nós não queremos saber porque eu quero essa informação para mim. Eu, quando faço uma pergunta, é porque eu imagino que o torcedor queira saber aquilo. A gente pergunta porque o torcedor quer saber. Então, ao invés deles fazerem isso, deixar o negócio um pouco mais claro, quando a gente pergunta agora nos dois departamentos médicos, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, sobre situação envolvendo o jogador, sabe qual que é a resposta que eles dão pra gente? Não podemos falar sobre previsão. Ou seja, tipo assim, somos omissos, omitiram, mas na cara de pau. Antigamente eles falavam e erravam. Aí, para não acontecer isso mais, omitiram. Não dão mais explicação sobre o departamento médico. Nem a lesão, o cara sai daqui, vai fazer uma cirurgia igual o Dedé foi pro Rio de Janeiro. O cara escolhe o médico dele, ele é pago, muito bem pago e caro pelo clube, mas pode fazer uma cirurgia que vai falar se ele vai continuar ou não numa carreira, se ele vai dar prosseguimento fora do clube. Sinceramente, por causa daquele todo problema que teve envolvendo... Não. Eu acho que o departamento médico do clube tem que ter a responsabilidade dentro do clube e o clube tem que responder. É inadmissível, a minha opinião, é inadmissível um jogador de seleção brasileira, por exemplo, no caso do Cruzeiro, o Dedé, sair do clube para operar com um médico lá no Rio de Janeiro, pô. Eu aprendi... não entendo isso. Sinceramente, eu nunca consegui entender isso. Eu trabalho na Rádio Itatiaia, tenho um médico dentro da Rádio Itatiaia, aí no dia que eu tiver um problema na voz, que pode definir se eu vou continuar falando ou não, ela me manda para São Paulo para operar? Bom, a não ser que o médico daqui fale, né? Não vai acontecer. Desculpa até, eu tô sendo meio, né? Não tenho capacidade para te operar. Não tenho capacidade para te operar. Como que você vai me deixar operar no outro lugar? Se eu pertenço... Não dá pra falando de não poder falar, quem não pode falar mais nada agora somos nós, porque é comercial. Mas a gente volta no próximo bloco, hora do intervalo. Não muda de canal, daqui a pouco tem tudo sobre a vitória do Cruzeiro pra você. Eu volto já, tô te esperando.